Imagine por um momento que você acorda, olha ao redor e tudo o que conhece é subitamente impensável. Não por uma catástrofe cósmica ou um evento de extinção, mas sim pela ausência de um único elemento que permeia cada célula do seu corpo, cada pedacinho da grama lá fora e até mesmo o ar que você respira. Para começar a entender a fundação da nossa existência, precisamos olhar para algo que você carrega em si 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se você pudesse magicamente separar todos os elementos que compõem o seu corpo, o oxigênio e o hidrogênio, claro, formariam a maior parte devido à água. Mas se tirarmos a água da equação, o elemento mais abundante em você, o verdadeiro pilar da sua estrutura, não é o cálcio dos seus ossos, nem o ferro do seu sangue. É o carbono. 18% de todo o seu peso seco é puro carbono, a matriz molecular que organiza a vida. Agora pare e pense. E se este tijolo fundamental, esta cola cósmica que une a biologia, nunca tivesse existido? É uma pergunta que vai além da química. É uma reflexão sobre a própria possibilidade da vida, da Terra como a conhecemos e da nossa consciência. Estamos prestes a embarcar em uma jornada mental para desconstruir o universo, átomo por átomo, imaginando um cenário onde o carbono, o sexto elemento da tabela periódica, simplesmente foi apagado da história cósmica. Antes de mergulharmos no caos dessa ausência, é crucial entender por que o carbono é o queridinho da vida. Ele é um agente de ligação incomparável. A chave para essa popularidade molecular reside em seus 4 elétrons de valência. Pense no carbono como o leguinho mestre da natureza. Ele tem 4 pontos de conexão, o que lhe permite formar ligações covalentes fortes e estáveis com uma vasta gama de outros elementos. O carbono pode se ligar a outros carbonos em cadeias infinitamente longas, ramificadas ou em anéis complexos. Ele forma as chamadas cadeias poliméricas, que são a espinha dorsal de tudo que é biológico. As proteínas que constroem músculos e catalisam reações, os lipídios que formam as membranas celulares, os carboidratos que fornecem energia e, o mais importante, os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, que armazenam a informação da vida. É por isso que a química da vida na Terra é universalmente chamada de química orgânica, o estudo dos compostos de carbono. Mas o que aconteceria se tirássemos essa tetravalência mágica do palco? A primeira e mais imediata consequência seria a total impossibilidade de formar as moléculas orgânicas complexas que sustentam a vida. Não haveria DNA. Pense em toda a complexidade da replicação, da hereditariedade e da evolução. Tudo isso depende de uma estrutura de dupla hélice, onde açúcares de 5 carbonos, as desoxirriboses, formam a escada lateral, e bases nitrogenadas ricas em carbono, como a adenina e a guanina, se conectam no meio. Sem a estrutura de carbono, o DNA não teria nem a forma de uma escada, nem a estabilidade para armazenar e transmitir informações genéticas. A vida simplesmente não teria onde escrever suas instruções. E as células? Elas são unidades incrivelmente bem organizadas, separadas do ambiente por uma membrana plasmática. Essa membrana é composta primariamente por fosfolipídios, moléculas que possuem longas caudas de hidrocarbonetos, ou seja, cadeias de carbono ligadas a hidrogênio. Essas caudas são hidrofóbicas, ou seja, repelem a água, o que permite que a membrana se auto-organize em uma dupla camada, criando a fronteira essencial entre o dentro e o fora da célula. Sem carbono, não há hidrocarbonetos, não há membranas. As células não poderiam existir como entidades separadas. Seríamos apenas um caldo desforme e inerte de água e sais. A própria definição de organismo, de individualidade biológica, desmorona. Se você está achando isso fascinante, imagine o que mais desapareceria. Convido você a fazer um exercício rápido. Olhe ao seu redor e comente aqui embaixo qual objeto, essencialmente feito de carbono, você menos sentiria falta se ele sumisse agora. Eu aposto que você vai se surpreender com o quão difícil é escolher algo trivial, porque o carbono está em tudo. A ausência do carbono se estenderia muito além da biologia. Vamos pensar na infraestrutura do nosso mundo moderno. Onde está o carbono? Ele está em toda parte. Petróleo, carvão, gás natural, todos são combustíveis fósseis baseados em hidrocarbonetos. Sem carbono, não haveria a revolução industrial como a conhecemos. Nossos carros não teriam gasolina, nossas usinas termoelétricas não teriam carvão e a maior parte da energia que move o planeta desapareceria. O próprio conceito de plástico, esse material onipresente que define o nosso século, é uma longa cadeia de polímeros de carbono.
Sem ele, adeus embalagens, adeus a grande parte da tecnologia moderna, adeus a medicina descartável. E na geologia? O carbono é um dos principais reguladores climáticos da Terra. Pense no ciclo do carbono. O carbono flui da atmosfera, como dióxido de carbono, CO2, para a biosfera, nas plantas, para a hidrosfera, nos oceanos, e para a litosfera, nas rochas. Quando o carbono é absorvido pelos oceanos, ele ajuda a formar o carbonato de cálcio, o principal componente de conchas, corais e rochas calcárias. Rochas como o calcário agem como um reservatório de carbono por milhões de anos, mantendo o balanço químico e o clima da Terra estáveis em longas escalas de tempo. Na ausência do carbono, a atmosfera seria drasticamente diferente. O dióxido de carbono é o gás de efeito estufa mais significativo, crucial para manter a Terra quente o suficiente para a água líquida existir. Se o carbono desaparecesse, o CO2 desapareceria. A temperatura do planeta despencaria dramaticamente. A Terra se tornaria uma esfera congelada, um mundo coberto de gelo perpétuo. Mesmo que milagrosamente alguma forma de vida alienígena e não carbônica conseguisse se desenvolver, ela teria que fazê-lo em um ambiente inóspito, sem o colchão térmico que o carbono nos proporciona. A ironia é que a vida baseada em carbono também depende da água, e a água líquida depende da temperatura mantida pelo gás carbônico, que é feito de carbono. É um ciclo de dependência perfeita e implacável. Sem carbono, nem mesmo o ambiente necessário para sustentar a vida seria possível. Mas a ciência tem uma fascinação com o que não deu certo. Se não pudéssemos ter carbono, que elemento poderia hipoteticamente ocupar seu lugar? Muitos cientistas apontam para o silício, que está logo abaixo do carbono na tabela periódica. Assim como o carbono, o silício pode formar 4 ligações. No entanto, o silício é um construtor molecular muito mais desajeitado e ineficiente. Enquanto o carbono forma ligações duplas ou triplas com facilidade e cria cadeias longas e leves, as ligações silício-silício são muito mais fracas e instáveis. Uma cadeia de 6 átomos de silício já é consideravelmente menos estável que uma cadeia equivalente de carbono. Além disso, quando o silício se liga ao oxigênio, ele forma o dióxido de silício, que é a areia ou o quartzo, um sólido cristalino e estável. Pense no dióxido de carbono, que é um gás facilmente solúvel em água, essencial para a respiração e para a fotossíntese. Agora, imagine que para respirar, você tivesse que quebrar um cristal de areia. Essa é a diferença fundamental. A química do silício é lenta, desajeitada e forma substâncias que são sólidas em temperaturas terrestres normais, dificultando enormemente o metabolismo rápido e as reações químicas fluidas necessárias para a vida. Para ter uma química de silício comparável à nossa, precisaríamos de temperaturas elevadíssimas, o que inviabilizaria a existência da água líquida. Portanto, a ausência do carbono não apenas remove os tijolos da vida, mas também o cimento e a fundação climática da nossa casa planetária. A vida baseada em carbono não é apenas uma casualidade da evolução, mas sim uma inevitabilidade química, dada as condições de temperatura e pressão na Terra. O carbono é o único elemento que consegue ser maleável o suficiente para construir proteínas que se dobram em formas tridimensionais complexas e, ao mesmo tempo, estável o suficiente para formar o código genético que dura gerações. Você já parou para pensar na profundidade dessa dependência? Se você é novo por aqui e gosta de se perder em hipóteses científicas como esta, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino. É uma forma de garantir que você não perca nenhuma dessas viagens pelo impossível. E me diga, você acha que existe alguma chance de vida baseada em silício prosperar em algum lugar do universo, mesmo que seja em condições extremas de calor? Deixe sua teoria nos comentários, porque essa discussão é complexa e vale a pena explorar. A verdade é que a nossa existência é uma ode à versatilidade do carbono. Ele não só forma a matéria viva, mas também nos permitiu medir o tempo geológico. O carbono 14, por exemplo, é uma ferramenta indispensável na datação de artefatos antigos. O isótopo radioativo, absorvido por organismos vivos e que decai lentamente após a morte, permite aos arqueólogos traçar a história humana em milhares de anos. Sem carbono, não teríamos como estabelecer essa cronologia direta da vida na Terra. O passado seria muito mais difícil de desvendar. Nossa civilização, em todos os seus aspectos, desde a agricultura, que depende da fixação de dióxido de carbono pelas plantas, até a arquitetura moderna, que usa materiais orgânicos, está intrinsecamente ligada a esse elemento simples. E aqui chegamos ao ponto mais fascinante:
a consciência. Nossas sinapses, nossos neurotransmissores, as moléculas que permitem que nossos neurônios se comuniquem e criem pensamentos e sentimentos, são todas baseadas em estruturas complexas de carbono. A ausência do carbono não significaria apenas a ausência do corpo, mas a ausência da mente. Não haveria eu, não haveria você, não haveria a capacidade de sequer formular a pergunta: e se o carbono não existisse? Ao final dessa reflexão inicial, percebemos que o carbono não é apenas um componente. Ele é a condição de possibilidade da vida como a conhecemos. Ele é a fundação molecular, o regulador climático e a chave para a complexidade da informação biológica. Ao olharmos para a tabela periódica, deveríamos dar uma atenção especial àquele simples C, porque ele é, literalmente, o centro de tudo. E se você gostou dessa primeira parte da nossa investigação sobre o elemento fundamental da vida, mostre seu apoio com um like e me conte. Qual é o seu maior medo sobre o que a vida seria forçada a usar se o carbono fosse substituído? Esta impossibilidade da vida sem o carbono nos força a apreciar a sorte química que tivemos em um universo de elementos tão variados. O carbono não é apenas abundante, ele é perfeitamente talhado para a tarefa de construir a complexidade. E em um mundo onde ele nunca tivesse existido, o silêncio seria absoluto. E a Terra seria apenas um planeta rochoso, frio e químico, incapaz de sonhar, incapaz de evoluir, incapaz de ser, sequer, habitado.